Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula da SciCris com a disciplina História de Israel. Hoje é a nossa sexta aula. Nós estávamos falando na aula passada sobre o período do Reino Unido. Vimos os impérios, os reinados de Saul, Davi e Salomão. Hoje vamos começar a estudar o período do Reino Dividido. Por que reino dividido? Vimos que para manter todas as despesas do palácio, todo o luxo, toda a pompa que tinha o palácio de Salomão, o povo de Israel estava pagando muitos tributos, que também é conhecido como corvéia, quando Salomão dividiu as 12 tribos de Israel em 12 distritos, cada mês um distrito, uma tribo, duas tribos, eram responsáveis por manter o pagamento, das todas as despesas do palácio. Isso estava se tornando um fardo, uma opressão de tributos, de impostos para o povo de Israel, para as tribos de Israel. E agora, com a morte do rei Salomão, o seu filho Roboão, neto de Davi, assume o reinado de Israel e o povo, principalmente as 10 tribos do norte, vão até o rei Roboão e pedem para Roboão diminuir o valor dos impostos que eles estão pagando, para manter todas as despesas do palácio. Se você acompanhar comigo o livro de 1 Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 5, você vê que então o povo pediu para Roboão, principalmente no versículo 4, fala: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Então, o povo pede para Roboão diminuir as despesas do palácio e com isso diminuir o valor que eles pagavam de impostos para manter as despesas do palácio. Lembrando que logo quando eles pediram para Samuel para passarem do reino, do período de juízes para o reino da monarquia, para terem um rei, Samuel alertou que no futuro os reis poderiam oprimir o povo, fazendo o povo pagar tributos para manter todo o luxo do palácio, mas mesmo assim o povo insistiu em ter um rei, e agora a gente está vendo o povo sofrendo, por aquilo que já havia sido profetizado, ou pelo menos já havia sido alertado os israelitas que isso poderia acontecer. Roboão pede para eles voltarem depois de 3 dias, que daria uma resposta. Então, Roboão pediu um tempo e foi consultar os conselheiros do seu pai, os conselheiros mais antigos do reino, os conselheiros de Salomão. E eles falaram para Roboão: olha, pode baixar um pouco os impostos, você não precisa de tanto luxo, de tanta riqueza aqui, pode viver uma vida um pouco mais simples e com isso eles vão precisar arrecadar menos impostos e esse povo vai fazer tudo o que você quer. Eles vão te adorar por isso. Porém, Roboão não ficou satisfeito com a opção de baixar o valor dos impostos e aí foi consultar os jovens que haviam crescido com ele. Então, logo seguida, no versículo 10, a Bíblia diz: os jovens que haviam crescido com ele responderam para Roboão: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, diz o seguinte. Olha o conselho, que os jovens que passavam o dia inteiro nas mídias sociais com Roboão, respondeu: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com um chicote simples. Eu o castigarei com chicotes pontiagudos. E Roboão pensou: nunca vi opção tão sábia.
Nunca vi conselhos tão sábios como o desses jovens. E optou por essa situação, por esse caminho. Chamou os representantes das tribos do norte e falou que ele não só não iria baixar os impostos, mas aí iria aumentar o jugo sobre eles. A consequência foi desastrosa, principalmente para Roboão. Todas as 10 tribos do norte abandonaram Roboão, falaram que não queriam mais tê-lo como rei sobre Israel. Mais tarde eles vão colocar Jeroboão, que vimos na aula passada, um dos inimigos de Salomão, era exatamente uma das pessoas, um dos generais responsável por coletar os impostos, e Roboão vai continuar apenas como rei de Judá e Simeão. Se você ler os versículos 16 e 20 ainda do capítulo 12 de 1 Reis, você vai ver quando o povo fala no versículo 16, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Versículo 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Então, dessa forma, Roboão causou a divisão do reino. O reino que tinha as 12 tribos como Saul como rei, Davi como rei, Salomão como rei. Agora, somente as 2 tribos do sul, Judá e Simeão, ficam fiéis ao rei Roboão. Então, o reino do sul passa a ser conhecido como Judá, que é a principal tribo do sul. E o reino do norte, então, fica conhecido como Israel. Mas como já vimos aqui, eles ficam com o rei Jeroboão. Então, agora, o que eram 12 tribos governadas pelo um único rei, agora são 10 tribos governadas por Jeroboão, as tribos do norte, e 2 tribos do sul, governadas por Roboão. Então, se você olhar nesse mapa, você vê o que antes eram 12 tribos, agora a gente tem na parte norte aqui 9 tribos e meia ou 10 tribos. Por que eu estou falando 9 tribos e meia? Se você olhar aí na divisão entre as tribos do sul e as tribos do norte, você vê que Benjamim está no meio do caminho. Então, Benjamim ficou aí como o divisor de águas entre as 9 tribos do norte e as 2 tribos do sul. E Benjamim ficou um pouco dividido. A parte norte da tribo de Benjamim apoiou as tribos do norte e a parte sul da tribo de Benjamim, que fazia fronteira com Jerusalém, apoiaram Roboão. E aí Benjamim ficou dividido. Então a gente pode dizer que ficaram 9 tribos e meias para Israel e 2 tribos e meia para Judá. Mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre Onri. Onri, um rei das tribos do norte, conquista a cidade de Samaria, compra uma colina chamada Semer e funda a cidade de Samaria. E Samaria vai se tornar a capital de Israel. Então, durante muito tempo, a gente está aqui mais ou menos no ano 930, até 722, quando acontece a queda de Samaria. Então, a gente tem as tribos do norte e as tribos do sul. A gente tem Jerusalém continuando como capital de Judá e Samaria como capital de Israel. Então, Jeroboão agora é rei das tribos do norte. Jeroboão é responsável pelas essas 9 tribos e meia ou 10 tribos de Israel. Porém, o templo estava em Jerusalém. O povo descia 3, 4 vezes ao ano para adorar a Deus no templo.
Jeroboão ficou com medo dos israelitas indo constantemente para Jerusalém adorar a Deus no templo de Deus e acabarem sendo convencidos pelo rei Roboão a restabelecer a aliança com o rei Roboão, com Judá, fez a tragédia de construir 2 altares idólatras, pedindo para o povo, olha, não vão mais para Jerusalém adorar a Deus. Ele construiu um altar idólatra em Betel e outro em Dan. Você pode ver isso ainda no capítulo 12 de 1 Reis. E ele disse no versículo 27, se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão se voltar para o rei Roboão. Versículo 28. Depois de aconselhar-se, puxa, cada conselheiro que eles tinham, né? O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel. Que absurdo, né? Que tiraram vocês do Egito. Quem eram esses deuses? Esses bezerros de ouro, que provavelmente eram touros, né? A imagem de um touro, que era um costumeiramente adorado nas civilizações antigas, como até hoje. A vaca é um deus nas culturas na Índia e outras culturas orientais. Então, o povo adorava o touro como um deus e que, assim, ironicamente, a Bíblia está chamando de bezerro aqui. E, versículo 29, Jeroboão mandou colocar um bezerro em Betel, bem ao sul das tribos do norte, bem próximo de Jerusalém, e outro lá em Dan, lá em cima. Olha, vamos olhar no mapa para entender um pouco melhor. Então, ele colocou um bezerro ou um altar idólatra aqui em Betel, quase na fronteira com Judá, e outro no extremo norte, lá em Dan, no meio da tribo de Dan. Né? Por que isso? Para que as tribos que estavam mais ao norte, ao invés de virem para Jerusalém, iriam para Dan. E as tribos que estavam mais ao sul, ao invés de irem para Jerusalém, iriam para Betel. E isso foi uma tragédia. Durante muito tempo, né, o povo de Israel ficou adorando Deus num altar idólatra. Essa atitude levou não só Jeroboão a pecar, mas também o povo de Israel a pecar durante muitos anos, porque eles passaram vários anos adorando a Deus nesses altares idólatras, na cidade de Betel e na cidade de Dan. Na verdade, só depois de 300 anos, o rei Josias, lá pelo ano 630 mais ou menos, ele vai destruir, né, esses altares idólatras, quando as tribos do norte já nem existiam mais, já tinham sido atacadas e destruídas pelos assírios em 722. Então, o povo passou desde a sua divisão até o seu exílio, da ascensão de Roboão até a queda de Samaria, 300 anos adorando a Deus nesses altares idólatras. Muitas vezes você vai encontrar a Bíblia se referindo às 10 tribos do norte como Efraim. Assim como Judá era uma das principais tribos, ou a principal tribo do sul, Efraim era uma das principais tribos do norte. Né? Por isso que muitas vezes quando você estiver lendo no livro de Reis, né, ou livro de Crônicas, falando sobre a tribo de Efraim, na verdade está falando de todas as tribos do norte. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as dinastias do Reino do Norte. Então, Israel, né? Agora, quando eu falar Israel, a gente está pensando nas tribos do Norte. E quando eu falar Judá, estamos pensando nas tribos do Sul. Mas vamos falar primeiro um pouco sobre as tribos do Norte. Israel teve 4 dinastias importantes. A primeira dinastia, Jeroboão, aqui que se tornou rei. Depois o filho dele, Nadab, se torna rei
com a morte de Jeroboão. Mais tarde, com a morte de Nadab, quem assume o reinado é Baasa, que não era descendente de Jeroboão. Então começa uma segunda dinastia, uma outra geração, e de uma forma incrível, né? Assim, os reis não conseguem manter sua geração nas tribos do norte, porque eles não têm compromisso nenhum com Deus, né? A maioria desses reis são generais que montam um exército, dão um golpe, matam o descendente do rei e assumem o trono. Então, nós vemos o reinado ou a dinastia de Jeroboão, depois de Baasa, depois de Onri. Onri consegue ainda manter alguns descendentes no seu reinado, como Acabe, Acasias e Jeorão. E depois nós vemos Jeú também se tornando rei e tendo a sua dinastia. Então, enquanto nas tribos do sul todos os reis eram descendentes de Davi, eram todos da dinastia de Davi, nós tivemos várias dinastias reinando nas tribos do norte. Outra coisa que eu já falei é a importância da cidade de Samaria. Essa divisão aqui das tribos aconteceu em 930. Então, vai demorar ainda uns 50 anos quando Onri vai comprar a cidade de Samaria, o que era uma colina, né? Se você olhar em 1 Reis, capítulo 16, a Bíblia vai falar o seguinte: no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei em Israel. Enquanto Asa, né, está reinando nas tribos de Judá, nas tribos do sul, Onri se tornou rei em Israel. E a capital era Tirza. Ele estava reinando em Tirza. Porém, versículo 24 fala que ele comprou de Semer as colinas de Samaria e construiu a cidade de Samaria. E até a cidade se chama Samaria, pensando em Semer, que era o antigo proprietário dessas colinas. Então, Samaria se tornou uma cidade importante, né, na história de Israel, porque ela se tornou capital das tribos do norte, assim como Jerusalém era capital das tribos do sul. Outro personagem importante que podemos falar aqui nesse período do reino dividido é o profeta Elias. Então, 1 Reis, capítulo 17, né, a gente vê Elias profetizando que o povo ia ficar 3 anos sem chuva, porque eles estavam totalmente afastados de Deus, adorando a Deus nesses altares idólatras, sacrificando seus filhos para os deuses pagãos, cometendo injustiças sociais, imoralidade sexual e uma série de outras coisas, como, por exemplo, alguns reis estavam colocando sacerdotes, que, lógico, não eram da tribo de Levi, para estarem fazendo o culto a Deus nesses altares idólatras. Então, muita coisa errada estava acontecendo nas tribos do norte. E por causa disso, Deus vai levantando profetas para alertar aos reis e ao povo do norte que eles estavam em pecado. E o primeiro deles foi o profeta Elias. Se você ler o capítulo 18, você vai ver que Elias, né, matou vários profetas de Baal. Né? O rei Onri fez com que o seu filho Acabe se casasse com Jezabel, a rainha de Tiro e Sidom, da Fenícia, e com isso, né, ela trouxe muita idolatria, mais do que já existia em Israel, fazendo com que os israelitas adorassem a Baal, que era um dos deuses cananeus. Baal era uma espécie de Thor, né, dos quadrinhos da Marvel. Era o deus do trovão, o deus da tempestade, era reconhecido e adorado por muitos povos pagãos em Canaã como o deus do tempo, e muitos israelitas acabaram seguindo essa cultura e adorando esses deuses, e Elias vai matar muitos profetas de Baal.
E com isso a rainha Jezabel vai perseguir e tentar matar Elias. E quando você lê o capítulo de 1 Reis 19, você vai ver Elias preocupado com isso, se escondendo numa caverna no Monte Sinai. E Deus mostra para Elias que 7.000 homens ainda estavam adorando a Deus, não tinham se curvado diante de Baal, que ele poderia ficar seguro que Deus iria protegê-lo. E segundo Reis, capítulo 2, então a gente termina o ministério profético de Elias. Elias é levado, é transladado aos céus. E o profeta Eliseu assume o lugar de Elias como agora um profeta usado por Deus para falar, alertar o povo de Israel dos seus pecados, né? Primeiro Reis também vai contar sobre a queda de Samaria, né? Então, por causa da infidelidade das tribos do norte, por causa de tanta idolatria, de tanta feitiçaria que existia no meio do povo, principalmente por causa de tanta injustiça social, tantas coisas que estavam levando à degradação do povo de Israel e do relacionamento deles com Deus. Deus começa a levantar vários reis ou vários profetas para alertar esses reis e também para alertar o povo que, por causa do pecado em que eles estavam vivendo, por causa da situação pecaminosa que eles estavam vivendo, Deus iria usar os assírios para punir Israel. Mas o povo de Israel não ouviu os profetas de Deus. Você vai ver, além de Elias, Eliseu, muitos outros profetas sendo usados por Deus, como Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Muitos dos profetas que chamamos de profetas menores, que escreveram os últimos livros do Velho Testamento, foram usados por Deus para tentar convencer a nação de Israel de que, se eles não se afastassem do pecado, Deus iria usar o Império Assírio, a Síria, lá na Mesopotâmia, através do rei Salamaneser, para atacar a Samaria e levar os israelitas como escravos, as 10 tribos, ou as 9 tribos e meias do norte, como escravos para a Mesopotâmia. E o povo não ouviu esses profetas. O povo não ouviu os profetas de Deus. E a consequência foi a destruição de Samaria em Israel, ou a destruição das 10 tribos do norte. Isso em 722 a.C. Então, se você ler 2 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, 2 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, você vai ver que durante o Império Assírio, a Nínive, a capital da Síria, foi usada por Deus para atacar Jerusalém e levar o povo de Israel como escravo para toda essa região aqui da Mesopotâmia. Então, toda essa região aqui, nessa região retangular aqui, é a região que conhecemos como Mesopotâmia. E ao norte a gente tem a Assíria, capital Nínive. Eles vão vir e atacar Israel. Vão vir e atacar as tribos do norte e as tribos do sul. Porém, Deus vai proteger Judá, porque eles ainda estavam fiel a Deus, e somente as tribos do norte vão ser destruídas. Então, 2 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, relatam que durante o reinado de Oséias, cuidado, não estou falando de Oséias aqui, o profeta Oséias, mas o Oséias era um rei em Israel, enquanto Acaz era rei de Judá. E durante o reinado de Oséias, versículo 2, 2 Reis capítulo 17 fala: Oséias fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagava tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito,
e já não pagava mais tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Versículo 6. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria, e os colocou em Alã, Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos, especificamente na cidade de Equibátana. Olhando para o mapa, aqui, podemos ver o local aqui na Mesopotâmia e na Pérsia, ou na Média, aonde os israelitas foram levados como escravos. Então, os israelitas das tribos do norte, então as 10 tribos, né, foram atacadas pelos assírios, pelos ninivitas, e 80% da população de Samaria, das tribos do norte, foram levados como escravos para as regiões da Mesopotâmia e da Média. E a Síria praticamente dizimou o povo de Israel. Com isso, as tribos do norte praticamente sumiram do mapa. E, com isso, o que os assírios fizeram? Eles pegaram pessoas dessa região aqui da Média e da Pérsia e levaram para Samaria. Então, na verdade, o que ele fez? Ele pegou os samaritanos e levou para a Síria, pegou as pessoas na região da Síria e da Média e levou para Samaria. Isso a gente chama de deportação. Então, os assírios trouxeram escravos dessas regiões pagãs para repovoarem a cidade de Samaria. E com isso surgem os samaritanos. Se você continuar a leitura de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, diz: O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avã, de Ramate e de Servarfaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas que haviam sido levados exatamente para essas regiões aí. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Na verdade, o que são os samaritanos é uma mistura dos poucos judeus que ficaram em Samaria com os pagãos que vieram de todas essas regiões aí, da Mesopotâmia e da Média, e acabaram criando um povo misto. Então, lógico, a quantidade de pagãos era muito maior do que a quantidade de judeus, de judias, de israelitas, vamos falar assim, né? De israelitas que ficaram em Samaria. E acabaram, então, se tornando um povo muito mais pagão do que israelitas. Tanto que o versículo 25 fala: quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, Deus enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram ao rei da Síria: os povos que deportaste e fizeram morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Por isso, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê essa guerra, esse atrito, essa desavença entre judeus e samaritanos. Os judeus não gostam dos samaritanos e os samaritanos não gostam dos judeus, porque os judeus estão acusando os samaritanos de não serem um povo realmente israelita, serem uma mistura de israelitas com pagãos, de adorarem os deuses pagãos, de fazerem coisas que não tinham nada a ver com a lei de Deus. Por isso, quando a gente chega no Novo Testamento, os samaritanos são tão mal vistos pelos judeus, que não eram melhores do que os samaritanos. Então, com a destruição de Samaria, o que poderia passar pela minha cabeça, pela sua cabeça, é que o povo de Judá, os reis e o povo de Judá iam aprender com a lição da queda de Samaria,
que eles precisavam mudar, que eles precisavam abandonar o pecado, que eles precisavam se voltar para Deus, para que não acontecesse com Jerusalém, com Judá, o mesmo que havia acontecido com Samaria, com Israel. Porém, por incrível que pareça, a partir da queda de Samaria, ao invés do povo de Judá, ao invés dos reis e da população se voltarem para Deus, buscarem a Deus, se afastarem do pecado, Judá começa exatamente numa queda, se afastando de Deus, cometendo injustiça social, desprezando o povo, desprezando a lei de Deus, e com isso eles começam a trilhar o mesmo caminho que as tribos do norte haviam trilhado. E na próxima aula nós vamos então falar um pouco sobre as tribos do sul, a tribo de Judá, e vamos falar um pouco sobre a queda de Jerusalém. Mais tarde, da mesma forma que a população das tribos do norte de Israel, das 10 tribos do norte, foram destruídas pelos assírios, Deus vai usar depois os babilônicos, para atacarem Judá e levar o povo de Judá como escravos para a Babilônia. Então, espero que essa primeira parte aí do reino dividido tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a história de Israel, sobre a queda de Israel, sobre o surgimento dos samaritanos. E eu te vejo na próxima aula, quando vamos dar continuidade ao período do reino dividido, entendendo um pouco mais sobre as tribos do sul agora. Ok? Obrigado pela sua presença. Continue estudando a palavra de Deus. Até a próxima aula.